Olá, minha gente! A aula de hoje é sobre Mesopotâmia. Bom, Mesopotâmia é o nome de uma região que fica localizada no Oriente Médio, tá? Essa região hoje corresponde a boa parte do território do Iraque. E ela tem esse nome porque ela fica localizada entre dois rios, os rios Tigre e o Eufrates. Então, Mesopotâmia significa terra entre rios, tá? Ela também fica localizada nessa região que se chama Crescente Fértil, que vai desde o Egito até a Mesopotâmia, como vocês conseguem ver aí na imagem, que é como se fosse uma meia-lua, tá? Essa região da Crescente Fértil recebe esse nome porque é uma região árida, mas ao mesmo tempo é uma região muito produtiva por causa de 4 rios, do rio Nilo no Egito, o rio Jordão na região de Israel e os rios Tigre e Eufrates na Mesopotâmia, tá? Então essa região ela se caracteriza por 2 áreas distintas. Ao norte, uma região muito árida e montanhosa, destacando-se a atividade principalmente do pastoreio, criação de ovelhas, carneiros em geral. E ao centro-sul, que é chamada região da Caldeia, que é a região mais baixa, uma região fertilizada pelas cheias dos rios Tigre e Eufrates. Assim como acontecia no Egito, havia a elevação das águas dos rios, o que provocava inundações, e essas inundações deixavam as terras férteis. Só que diferente das cheias do rio Nilo, que tinham épocas específicas do ano para acontecer, as cheias do rio Tigre e Eufrates não havia um período certo, uma época do ano certa em que havia essas cheias. Poderia acontecer em qualquer época do ano, tá? À medida que as primeiras comunidades vão se estabelecendo, porque o ser humano ele era nômade, ele vai chegando nas regiões próximas aos rios, vai se sedentarizando, ou seja, vai deixando de ser nômade e mudar de lugar em lugar à procura de alimentos e passa a ser um povo agricultor. Eles formam as primeiras cidades. Também essas cidades da Mesopotâmia eram cidades-estados. Então, cada cidade tinha um chefe local, tinha uma representatividade, tinha suas próprias leis, seus próprios exércitos e assim por diante, tá? Os chefes locais, eles eram considerados representantes dos deuses. Então, eram os deuses no céu e aqui na terra o chefe local, tá? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá? Então, agora vocês conseguem ver um pouquinho dos impérios que surgem na Mesopotâmia, como a Babilônia, a Síria, o Reino da Média, enfim. Os sumérios vão ser um dos povos mais antigos a se estabelecer na Mesopotâmia, tá? Eles fundam as primeiras cidades-estados como Ur, Urak e Lagaste. As cidades eram governadas pelo patesi, então a gente chama de rei, certo? O patesi é a forma como eles se referiam ao rei, assim como no Egito o rei, o imperador, era chamado de faraó, ao qual era chefe político, religioso e militar. Então tinha uma guerra, ele era o representante maior do exército na guerra. Na questão religiosa, ele era o representante religioso na cidade. Como a gente tem um representante religioso, por exemplo, o Papa é representante religioso da Igreja Católica. Só que aqui ele ia ser o representante religioso da cidade, tá? Eles vão ser os primeiros a inventarem a primeira forma de escrita, como vocês podem ver aqui, que é a escrita cuneiforme. Ela era feita em blocos de argila. Depois de escrito, eles eram deixados secar para endurecer. A escrita cuneiforme recebe esse nome porque para poder ser feita essa escrita, eles utilizavam um estilete em formato de cunho, um formato triangular. Por isso, cuneiforme. Até hoje, o que se sabe, é a forma de escrita mais antiga da humanidade, tá? E também foram os responsáveis por inventar a roda, que era ótima para ser utilizada em carros, né, carros de boi, como vocês conseguem ver aí. No caso, era um carro de guerra.
para levar produtos agrícolas, como também para ser utilizado em guerras, tá? Aqui a gente teria uma ilustração do que seria a cidade de Ur, né? Construída próxima a um dos rios, utilizavam as próprias ilhas artificiais, as ilhas naturais que existem no rio para poder fazer a cidade, construir a cidade no seu entorno. Babilônicos. Os babilônicos, eles vão ser um outro povo da Mesopotâmia, tá? Vão ser responsáveis por fundar um dos grandiosos impérios que surgem dentro da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, tá? Então, os babilônicos, eles saíram do deserto da Arábia e se instalaram na região de Acade, fazendo da Babilônia a capital do seu primeiro império babilônico. A gente vai ter um primeiro império babilônico, segundo império babilônico, tá? Seu mais importante imperador foi Hammurabi, tá? Por que ele foi considerado o mais importante? Porque vai ser esse rei que vai criar o primeiro código de leis escritas do mundo. O que é um código de leis escritas? A gente não tem no Brasil a Constituição? A Constituição brasileira é um código de leis escritas do Brasil. Só que naquela época, muitos reinos tinham leis, tinham regras, mas eram orais. E o Hammurabi, ele vai dizer assim, vamos acabar com essa bagunça, vamos deixar tudo escrito em praça pública para que qualquer pessoa tenha acesso na hora de se fazer um julgamento. Então ali o que vocês conseguem ver era a pedra que existia no centro da cidade, onde estavam escritas todas as leis dos babilônicos, tá? Esse código de leis, ele se baseava, então ele se chamava, né, Código de Hammurabi, e ele se baseava na lei de Talião. O que é essa lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Então, assim, se alguém fosse lá e furasse o olho de uma pessoa, no julgamento, aquela pessoa teria o olho furado também. Porque recebendo sempre uma punição ou igual, ou uma punição que pudesse dar uma vergonha muito grande, ou ainda uma punição similar do que aquele crime que ele cometeu, tá? A Babilônia expandiu as fronteiras desde o Golfo Pérsico até o norte da Síria. Então vamos voltar lá no mapinha. Golfo Pérsico até o norte da Síria. Então a Babilônia saiu dessa região aqui e expandiu seu território até aqui no próximo ao mar Mediterrâneo. Outros dois povos que se destacaram na Mesopotâmia foram os assírios e os caldeus. Os assírios, eles se localizavam na região norte da Mesopotâmia, onde hoje seria mais ou menos atualmente a Síria, tá? Eles ficaram conhecidos pela violência e por ter sido o primeiro povo da humanidade a manter um exército permanente. Como assim um exército permanente? Antes, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos babilônicos. Se eles precisassem entrar em guerra com um povo, eles iam convocar os soldados para aquela guerra. Já os assírios não, eles tinham soldados sendo treinados constantemente, porque eles ficavam localizados numa região de passagem natural entre a Ásia, a África e a Europa. Naquela época não tinha avião, então boa parte das viagens eram feitas por via terrestre e era uma região de passagem natural, era uma região muito cobiçada e sofria constantes ataques. Além disso, os assírios mantinham domínio sobre alguns outros povos, como o próprio exemplo dos caldeus, e eles precisavam ter exército para conter possíveis revoltas. Então eles eram extremamente violentos, tiveram o primeiro exército permanente do mundo, sofreram com várias rebeliões de povos conquistados e foram derrotados pelos medos. Os medos, eles eram um povo que era dominado por muito tempo pelos assírios, e eles aprenderam todas as técnicas de guerra dos assírios para utilizar contra os assírios, tá? E o governo era mantido pelo terror e pelo medo. Aqui ao centro a gente mostra, a gente pode ver um exemplo de jardins verticais. Era muito comum eles terem jardins verticais em seus templos e palácios, tá? Caldeus, tá? Fundaram o segundo império da Babilônia. Então, o primeiro império da Babilônia, ele passou por um período de declínio, foi conquistado por outros povos, até que os caldeus vieram e fundaram o segundo império da Babilônia, no mesmo local onde havia sido o primeiro, tá? Eles derrotaram os assírios,
conquistaram o reino de Judá, que era o reino onde viviam os hebreus lá em Israel, destruíram o templo de Jerusalém, também em Israel, tá? Escravizaram os hebreus, levaram eles para a região da Babilônia e fizeram deles escravos, no que ficou conhecido, até na Bíblia é citado como cativeiro da Babilônia. Seu principal imperador foi Nabucodonosor. Era conhecido como um imperador muito perverso. Havia algumas lendas que contavam que ele era tão perverso que parecia ser um monstro e, enfim, até lendas de lobisomem chegavam a citar com relação a Nabucodonosor. E esse segundo império da Babilônia vai deixar de existir no momento em que os persas conquistam, os persas, que são outro povo do Oriente Médio, conquistam e derrotam os caldeus, tá? Aspectos culturais da sociedade mesopotâmica, tá? O rei era a pessoa mais importante da sociedade, então ele estava lá no topo da pirâmide social, ao qual era atribuído o poder dos deuses, tendo total poder político, militar e econômico. Abaixo dele estavam os homens livres, né, de camadas dominantes, como sacerdotes, nobres e oficiais do exército, que tinham controle sobre as riquezas. Depois, a terceira camada social, homens livres de média e baixa posição, como funcionários públicos, artesãos e comerciantes. A quarta camada social, o povo, em geral, camponeses e trabalhadores urbanos, o povão, os mais pobres. E por último, escravos, tá? Só que diferente dessa visão de escravos que a gente tem aqui da América, que escravos negros não tem nada a ver com isso. Os escravos na Mesopotâmia, os escravos na Grécia Antiga, na Roma Antiga, eram sempre prisioneiros de guerra. Então fazia guerra contra o outro povo, aqueles que resistiam à invasão eram transformados em escravos. Ou em outras situações, também poderiam ser pessoas que pegaram dinheiro emprestado, uma quantidade significativa de dinheiro, e não conseguiram pagar, se tornavam escravos por suas dívidas, tá? Eles trabalhavam geralmente nos trabalhos mais pesados e degradantes. Então, tudo aquilo que a população em geral não fazia, os escravos faziam, tá? Então, aqui a gente tem essa pirâmide social, nobreza, sacerdotes, os funcionários reais, depois a camada média, o povo e os escravos. Nas artes, o exemplo mais imponente da arquitetura e da arte mesopotâmica são os zigurates. Os zigurates geralmente ficavam nos centros das cidades, eram templos religiosos construídos de tijolos em formato piramidal, mas não é um formato de pirâmide como a gente tem no Egito, assim, bem certinho, né? Até algumas histórias em relação aos zigurates, algumas pessoas já ouviram falar da chamada Torre de Babel. A Torre de Babel, ela teria sido construída na Mesopotâmia, seria uma torre que teria o objetivo de ir até os céus para que os seres humanos pudessem chegar ao céu e dominar os céus e não ter mais a ação dos deuses, tá? Existe uma relação muito próxima dessa chamada Torre de Babel com os zigurates, porque os zigurates eram construções tão imponentes que as pessoas achavam que em algum momento eles conseguiriam chegar aos céus, tá? Então, essa escadaria ela tinha essa função, né, de levar o ser humano aqui da Terra até mais próximo dos deuses, mas era algo que não era todo mundo que tinha acesso, tá? Eram os sacerdotes, os membros da nobreza, altos funcionários que tinham acesso aos zigurates. Além de templo religioso, ele também servia de observatório astronômico. Por que a observação astronômica era muito importante? Porque era possível prever eclipses, prever as cheias dos rios, porque se eu sei que vai vir grandes tempestades, eu sei que pode haver uma grande inundação. Também era utilizado como moradia para os sacerdotes. Nas ciências, os mesopotâmicos atingiram alto grau de desenvolvimento na astronomia pela necessidade de prever as cheias dos rios. E através da astronomia eles desenvolvem outra área, a área da astrologia. Então eles acreditavam que o momento que a posição dos planetas, no momento que você nascia,
iriam te influenciar pelo resto da sua vida. Então eles desenvolveram os chamados 12 signos, né, que a gente conhece: Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário. Já devo ter pulado a ordem, feito tudo errado, mas seriam esses signos que a gente conhece, tá? Então eles desenvolveram um calendário dividido em 12 meses lunares. A gente adota hoje em dia os meses solares, mas naquela época eram meses lunares, com 7 dias por semana e 12 horas duplas por dia, ou seja, 24 horas. 12 horas durante o dia e 12 horas durante a noite. Com a observação, conseguiam prever os eclipses, a movimentação dos astros, a criação do zodíaco, que é até hoje utilizado. Acreditavam que a vida das pessoas era influenciada pelos astros e na hora de seu nascimento. O horóscopo ele era elaborado pelos sacerdotes, que eram os líderes religiosos, tá? Na matemática, os mesopotâmicos desenvolveram o primeiro cálculo de circunferência, de graus, que a gente usa até hoje, né? Ângulo de 90, de 180, 360 graus, que é o círculo completo, enfim. Mas eles desenvolveram, tá? Por que é tão importante esse cálculo em circunferência? Porque a partir disso foi possível tantos graus, quanto horas, minutos, segundos. A gente não tem o relógio que circula, enfim. Além disso, desenvolveram um sistema elaborado de pesos e medidas, cálculos de juros, cálculo de raiz quadrada e raiz cúbica. Então, 3 vezes 3, 9, tá? Então, a raiz quadrada de 9 é o número 3. Raiz cúbica, qual é a raiz cúbica de 27? Também é 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Também desenvolveram o chamado sistema sexagesimal. Como que funcionava? A gente tem esses gominhos do dedo, as falanges do dedo. Então, eu pego esse dedo e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, cada dedinho meu eram 3 números que eu conseguia contar na mão. Eu tenho daí na outra mão, então eu contei aqui 12 nessa mão. Então, separa um dedinho, esse um dedinho aqui meu vai ser a gente seria a dezena. No caso ali não seria uma dezena, seria uma dúzia, tá? Contei mais 12, fechou 24, então eu baixo outro dedo. Então eu tenho 2 dúzias aqui separadinhas. Então eu quero, digamos, atingir o número 25. Então eu abaixo 2 dúzias, mais 1, 2, 3, 4, 5. Número 25. Era assim que eles usavam para contar, tá? Era possível contar até os 60 dessa forma. Pode parecer um pouquinho louco essa forma de contagem, mas ela foi muito importante porque ela permitiu a elaboração de todos esses outros cálculos matemáticos, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!